Oi, Emilene por aqui, em mais um episódio do Autocompaixão, um olhar além. E hoje a nossa reflexão vai sobre a questão do perdão. Aliás, eu já dei spoiler, né, no último episódio, falando ali sobre as mães do patriarcado, né, esse lado um pouco mais sombrio aí da maternidade. E lendo um texto, né, do livro O Poder Feminino, acabei já dando spoilerzinho aqui para esse episódio. E no episódio retrasado, que eu mencionei sobre a raiva, já tinha em mente, então, falar sobre o perdão. E aquele episódio sobre a raiva acabou gerando também um curso que está disponível lá na plataforma do Insight Timer. Então, caso você seja assinante, dá uma olhadinha no Avesso da Raiva. Se você não for assinante, é uma plataforma bem bacana, cheia de cursos, meditações, e você pode ter acesso a 7 dias gratuitos, planos mensais muito acessíveis. Você pode clicar em autocompaixão.com.br, ver os meus materiais que estão disponíveis lá dentro, né? Tem um link ali para o Insight Timer. E aí você pode aproveitar e fazer essa assinatura ou entrar, então, com essa experiência dos 7 dias. E no Avesso da Raiva, eu comentei sobre a questão do perdão, é a última aula. Então, vou falar aqui um pouquinho, né, diferente do que eu coloquei ali, mas depois, né, a raiva sempre tem essa questão, né, das mágoas, dos ressentimentos, de tudo aquilo que fica como sentimento de injustiça e que nós vemos, principalmente no âmbito religioso, sobre a questão do perdão, como uma certa imposição. E aí, isso ao invés de favorecer, pode até piorar e bastante, em alguns casos, porque a gente precisa passar pelos processos, né? Então, é como se a gente não entendesse, como se a gente não se dedicasse a olhar para o sofrimento, a validar o sofrimento, validar o que nós passamos, entrar então dentro de todo o aspecto autocompassivo primeiro, para que depois a gente consiga exercer então a compaixão, né? Que aí é esse lugar mais equânime de entender que o outro erra, assim como eu poderia ter errado também, que o outro tem enganos assim como eu tenho, que o outro se ilude assim como eu me iludo, que cai em tentações assim como eu caio, ou que eu posso cair, entendendo que todos somos iguais. Então, o exercício da compaixão, onde também a gente precisa entender que a autocompaixão está dentro da compaixão, é que vai naturalmente ter o perdão como uma consequência. Então, quando a gente é compassivo, né, de fato, a gente não precisa do perdão, né? O perdão, ele tá ali, ele é consequência. Não existe essa ideia, né, de liberação maravilhosa pelo perdão se a gente não passa pelos processos. Nesse caso, o perdão tem uma função de superioridade, como se o outro fosse inferior e você fosse a pessoa espiritualizada que consegue dar esse perdão, né? Tanto que dizem que o perdão não é muito humano, né? Que o perdão é mais divino e, portanto, a gente nem conseguiria acessar esse perdão. Mas, quando a gente entende todo esse processo, né, de autocompaixão e compaixão, é sim muito possível acontecer esse perdão. Não que o perdão também seja esquecimento, né? O perdão não é sobre esquecer. Não que também a gente invalide tudo aquilo que a gente passou. E muitas vezes, quando nós somos meio que obrigados, de certa forma, né? A gente tem essa imposição mesmo, né? Do perdão.
a gente pode até se sentir muito culpado de não conseguir perdoar. E até achar que perdoou, né, ter esse sentido, passa um tempo e aquela situação volta, aqueles sentimentos voltam, a raiva se faz presente novamente, e aí você percebe que você ainda não perdoou. Não é que você não perdoou, é que você não fez contato com o sofrimento, que você ainda, né, não passou pelos processos. O catolicismo, né, tem muito também essa questão do perdão, né? Na Bíblia, perdoe 70 vezes 7, né? Como se fosse perdoe infinitamente. Mas não nos explicam muito, né? Como que a gente pode lidar com isso. Então hoje a gente sabe melhor, né? Através de outros meios, através da experiência, de como que isso funciona, né? E talvez na Bíblia mesmo, né? Se tivesse um Jesus assim, né? Que nos ensinasse, talvez fosse esse ensinamento. Se a gente olhar nas entrelinhas, né? Da própria Bíblia, também tem ali, porque Jesus ficou na sua quarentena, né? No seu deserto, ele atravessou os seus processos, né? O exemplo de Maria Madalena, né? Atire pedras, quem nunca errou. É um exemplo absolutamente compassivo. É um exemplo da equanimidade. E a gente tem uma imagem, né, de um Jesus sempre sereno, sempre dando a outra face, mas a gente não sabe, né, os processos íntimos desse Jesus. A gente tem uma ideia ali, né, até por essa questão da quarentena, desse período de um Jesus, né, no seu deserto. E provavelmente ele tinha uma relação boa com a sua raiva também, né? Tem aqueles trechos, né, de Jesus no templo, quando tinha os mercadores, e ali um Jesus, né, irado, furioso, que é uma imagem que normalmente, né, a igreja tem dificuldade, né, de entender esse Jesus, porque é diferente da imagem, né, romantizada que se tem desse Jesus. Claro que é sempre muito delicado aqui falar sobre religião, cada um tem a sua crença, mas que a gente possa refletir, ir um pouco mais a fundo sobre todos esses símbolos, sobre todas essas ditas imposições. E mesmo quando a gente quer retirar muito rapidamente uma culpa, ou uma raiva, ou qualquer emoção que seja, a gente tem que ter cuidado, né, de entender o que isso está movendo, o que isso está significando, o que isso está sustentando. É muito fácil hoje em dia a gente cair em frases prontas ou sucumbir às regras que nos dizem. É preciso ter mais intimidade, um olhar mais atento para cada questão nossa. Tudo tem a sua função. E quando a gente fala também em autocompaixão, também cabe aqui. Aqui a gente não tem, no caso, né, de pensar numa superioridade, porque é a gente com a gente mesma, né, dentro do processo autocompassivo, a gente também entende que não há essa necessidade de um auto-perdão, né, existem algumas práticas até bonitas. Eu mesmo tenho uma prática ali dentro dos poderes da autocompaixão, né, caso você não conheça, dá uma olhadinha lá no autocompaixão.com.br, que são 28 dias de práticas. Mas é um jeito ali, né, da gente fazer esse contato, um contato bonito ali, um contato gostoso, mas que na verdade é só um adereço um pouquinho a mais ali, um plus, mas não é uma imposição, bem longe de ser isso. E também entendendo que cada um tem seu tempo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.